Agora destaque internacional, porque a Itália vive mais um momento de caos político. Sem o apoio de todos os partidos que o ajudaram a formar uma coalizão, o ex-presidente do Banco Central Europeu, Mário Draghi, renunciou ao cargo de primeiro-ministro e o país terá eleições antecipadas para o parlamento. Sobre esse cenário conturbado, vamos conversar a partir de agora com o cientista político Carlos Cauty, a quem eu agradeço demais pela participação. Reforçando aqui, Carlo Cauty. Obrigado, professor, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Perfeito, eu gostaria justamente de começar pedindo que o senhor explicasse, fizesse uma breve avaliação sobre esse cenário em que vive a Itália, como o senhor viu a notícia de renúncia do Mário Draghi após ele perder essa base de apoio. O presidente já anunciou que vai antecipar as eleições e muitas especulações apontam para a possibilidade de um líder mais à direita assumir ao cargo e todos ficam preocupados com as muitas possibilidades disso. Que avaliação o senhor faz desse momento da política na Itália e qual é a razão de tanta instabilidade, hein? Bom, primeiramente, a gente tem que lembrar que o primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, estava governando com um governo de coalizão junto com uma série de forças políticas muito diferentes, da direita até a esquerda, até o populismo do Movimento 5 Estrelas. Ele estava tentando levar adiante uma série de reformas de que a Itália precisa cada vez mais, por exemplo, a reforma da parte tributária, reforma tributária, ou também reformas sobre a concorrência, e algumas forças políticas, em primeiro lugar, o Movimento 5 Estrelas, são contrárias a essas reformas. Então, decidiram abandonar o governo, que era um governo de unidade nacional, e o presidente da República tentou compor outras maiorias, mas não deu certo, e decidiu dissolver o parlamento, como prevê a Constituição, e convocar novas eleições que vão acontecer no final de setembro. Agora, qual que é o problema da instabilidade? Primeiramente, a Itália, como toda a Europa, vai enfrentar o próximo semestre, a segunda metade do ano, um momento muito conturbado, muito complicado. Vai ser uma crise econômica, uma crise energética, uma crise provocada por uma inflação que já está beirando os 2 dígitos na Europa. Eles não estão acostumados na Europa a esse tipo de inflação. Teremos problemas sociais também por lá, provocados pela redução do poder de compras das famílias, mas principalmente teremos uma crise energética na Europa, provavelmente racionamento, a Comissão Europeia já falou abertamente de se preparar para um racionamento energético, e sem um governo forte que consiga manter a direção de toda a nação, vai ser complicado atravessar esse momento complicado, um momento que vai continuar também em 2023 e vai se repropor também no inverno de 2023, porque a guerra na Ucrânia, que é a razão pela qual essa situação está sendo gerada, não vai acabar tão cedo. Perfeito. Seguimos agora com a pergunta da comentarista do Grupo Jovem Pan, Fabiana Barroso. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo, obrigada. Eu gostaria de saber o seguinte: a gente tem acompanhado também outras lideranças, A gente teve a queda aí do Boris Johnson, o Macron parece também que está com bastante dificuldade de liderança, temos na Alemanha Olaf Scholz com o mesmo tipo de dificuldade, e todos eles vinculados com a adoção de políticas verde, de meio ambiente, e crise aí de energia e econômica. É possível que nós tenhamos, então, uma nova Europa em menos de um ano, e essas lideranças, as que eu mencionei, como Macron e Olaf Scholz, também sofram o que aconteceu na Itália e recentemente também na Grã-Bretanha? Olha, depende muito de cada país, porque já se votou na França esse ano, então, de fato, já tem um governo, seja um presidente da República aqui, com uma maioria, de fato, de deputados e senadores, ainda não composta, mas que vai chegar a uma certa composição logo mais na França. A Alemanha também teve eleições há pouco tempo, difícil que o governo caia. No Reino Unido, também, mesmo sem o Boris Johnson, vai continuar tendo a maioria conservadora por lá. A questão a União Europeia inteira está enfrentando as consequências da guerra da Ucrânia e, de fato, está tendo que fazer frente a essa série de crises da energética alimentar que a gente mencionou. Então, todos esses líderes estão sob pressão de uma opinião pública que está cada vez menos favorável a um compromisso, a uma ação da União Europeia a favor da Ucrânia, porque isso está começando a pesar em suas vidas. Não apenas um custo econômico que acaba sendo, vamos dizer assim, um custo relativo do ponto de vista da vida cotidiana das pessoas, vai se acumulando a dívida pública
mas elas não percebem isso no dia a dia, né, com o envio de armas, etc. Mas quando a guerra na Ucrânia começa a pesar no dia a dia das pessoas, quando a conta de luz, por exemplo, quintuplica de valor, ou quando a conta da energia, do aquecimento da casa, e na Europa todo mundo usa aquecimento em casa, começa até a chegar a 10 vezes mais o valor, muita gente começa a se perguntar o porquê a Europa está se envolvendo numa guerra que, segundo muita gente, não é uma razão para ter uma redução no padrão de vida. Então, de fato, as opiniões públicas da Europa inteira estão se questionando sobre isso. Sobre o ponto que você falou da transição verde, de fato, toda a Europa está deixando de lado essa questão, porque, primeiramente, a própria Comissão Europeia, a própria União Europeia, na verdade, aprovou o fato que seja o gás que a energia nuclear são consideradas como energias verdes. Então, a União Europeia vai investir mais, deu sinal para um maior investimento nessas fontes energéticas, até pouco tempo atrás, consideradas como poluentes. Mas, ponto número 2, os países europeus estão tentando resolver a situação de crise energética, reabrindo, por exemplo, centrais de carvão, né, centrais termoelétricas alimentadas a carvão, ou a própria Alemanha, por exemplo, que tinha decidido eliminar a energia nuclear de sua matriz energética, voltou atrás e está pensando em reabrir ou manter em atividade as 3 centrais nucleares que ainda estão operacionais na Alemanha. Então, a guerra na Ucrânia mudou tudo e, de fato, está levando os países europeus, os governos europeus, a mudar de rota também em suas políticas energéticas, deixando bastante de lado as questões ambientalistas. A crise política na Itália em destaque nessa entrevista especial com o cientista político Carlo Cauti. Estamos abordando todos os aspectos desse cenário complicado. Agora, professor, como o senhor bem mencionou, não consigo fugir dessa pauta. O quanto o conflito na Ucrânia, também o relacionamento com Vladimir Putin, a crise energética irão impactar nessas eleições e o quanto esses ingredientes farão a diferença para a escolha do líder. Alguns nomes já despontam como favoritos. Quem são eles? Bom, na Itália, provavelmente a eleição vai ser uma vitória da direita, né? Agora não sabemos em que proporção isso vai acontecer, mas é muito provável que o primeiro partido que vai ser, o primeiro partido do governo, do parlamento italiano, será o Fratelli d'Italia, que é um partido liderado por uma líder jovem e mulher, senhora Giorgia Meloni, que hoje está em primeiro lugar como primeiro partido a nível nacional. Mas também a Liga, partido de Matteo Salvini, também de direita, vai ter um bom resultado, e o partido do Berlusconi vai ser o terceiro da coalizão de direita. É muito provável que eles consigam obter a maioria absoluta dos assentos no parlamento italiano, lembrando que essa... Agora, caso esse cenário se confirme, qual é a chance da Itália se aproximar da Rússia e se aproximar de Vladimir Putin? Há uma preocupação por parte dos italianos e da própria imprensa disso acontecer? Não, na Itália ninguém tem simpatia pelo Putin e por aquilo que ele está fazendo. Putin está violando o direito internacional, está invadindo um Estado soberano, está criando um conflito que está modificando os equilíbrios globais e está também criando problemas para a vida cotidiana de todos os cidadãos europeus e também dos brasileiros, porque a inflação a gente está tendo por aqui também. Então, ninguém entre as forças políticas italianas tem simpatia pelo Putin, por ser Putin, vamos dizer assim. Agora, existem também interesses nacionais. E os partidos de governo na Itália sabem muito bem que existem também questões que não podem ser ignoradas. A Itália também tem relações econômicas e comerciais com a Rússia que também não podem ser ignoradas, assim como a própria Alemanha tem a mesma situação. É por isso que também Olaf Scholz, que é de esquerda, por sinal, está tendo uma posição muito mais, vamos dizer assim, suave em relação a outros líderes europeus contra Putin. Então, eu não falaria de uma mudança radical de posicionamento da Itália em relação à Rússia, mas sim, eu diria também uma ponderação maior para as futuras atuações do país e também da Europa como um todo em relação a essa guerra. Ninguém quer deixar sozinhos os ucranianos e ninguém quer apoiar os russos nesta guerra, de novo, que é aberta violação do direito internacional, mas ao mesmo tempo existe também um limite além do qual as próprias opiniões públicas não vão mais tolerar um compromisso, né, uma atuação dos países europeus a favor da Ucrânia. A crise política na Itália e também as perspectivas para o país após as eleições de setembro, em destaque com o cientista político Carlo Cauti, a quem eu agradeço demais pela participação. Professor,
Volte mais vezes à Jovem Pan News e bom fim de domingo. Muito obrigado, foi um prazer.